Clara esfregou os olhos cansados enquanto o relógio do hospital marcava o fim de mais um plantão de 12 horas. Seus pés doíam dentro do tênis branco e as costas reclamavam do peso do dia. Aos 26 anos, dividia seu tempo entre o estágio em psicologia no hospital público e as aulas noturnas de especialização. O dinheiro era curto, mas o sonho era grande: trabalhar com saúde mental, honrando a memória da mãe enfermeira que partira há 2 anos. Em dias assim, Clara só pensava em chegar à sua kitnet de 30.000 reais, tomar um banho quente e cair na cama. Mas naquela noite de quinta-feira, a chuva fina que caía sobre São Paulo complicava seus planos. Sem guarda-chuva e com apenas a jaqueta fina como proteção, ela apertou o passo pelas ruas do centro. Foi quando o viu. Um homem sentado na calçada em frente à padaria, a cabeça baixa, os cabelos escuros pingando água. Suas roupas, embora encharcadas e amarrotadas, não pareciam velhas ou sujas. Clara já tinha passado direto quando algo a fez parar. Talvez fosse o livro molhado que ele segurava com cuidado, como se aquele objeto fosse seu único tesouro. Não era a figura típica que se esperava ver nas ruas. A algumas quadras dali, em um amplo apartamento no último andar de um prédio envidraçado, Eduardo Mendes Torres havia sido, até 3 meses atrás, o tipo de homem que só conhecia hotéis 5 estrelas e restaurantes com estrelas Michelin. CEO de uma holding do setor de saúde aos 38 anos, seu nome frequentava as páginas de economia dos grandes jornais. Seu escritório na Faria Lima era decorado com prêmios de gestão e certificados de cursos em Harvard e MIT. Agora, tudo o que lhe restava cabia em uma mochila surrada, incluindo um livro de poesias que sua esposa amava. A mesma esposa que morrera em um acidente enquanto ele estava em uma reunião importante demais para cancelar. O mesmo acidente que desencadeou sua queda em uma espiral de culpa, ausências no trabalho e, finalmente, seu sumiço. Clara se aproximou com cuidado. Entre a rotina exaustiva do hospital e os estudos, conhecia bem aquele olhar vazio. "Você está bem?" perguntou, sabendo que era uma pergunta tola. Obviamente, ele não estava bem. Eduardo ergueu o rosto lentamente. Olhos castanhos profundos, barba por fazer de alguns dias e um olhar que carregava mais tristeza do que Clara tinha visto em muito tempo. E olha que ela trabalhava em um hospital público. "Estou", respondeu secamente, voltando a baixar os olhos. Clara mordeu o lábio, indecisa. Todo o seu bom senso dizia para seguir caminho, mas havia algo naquele homem, uma dignidade silenciosa, que não combinava com alguém que pertencia às ruas. "Quer um café? A padaria ainda está aberta." A própria Clara se surpreendeu com o convite. Eduardo a encarou confuso, como se tentasse decifrar segundas intenções. "Por quê?" "Porque está chovendo e um café quente faz bem." Ela deu de ombros, tentando soar natural, embora seu coração batesse mais rápido pelo absurdo da situação. No café da padaria, o silêncio inicial foi dando lugar a frases curtas. Eduardo falou pouco sobre si, apenas que tinha perdido tudo. Clara falou sobre o hospital, seu cansaço, o apartamento pequeno. Quando a chuva apertou lá fora, tornando-se uma tempestade barulhenta, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. "Minha kitnet fica a 2 quadras. Você pode dormir no sofá hoje. Só hoje", acrescentou rapidamente, tentando convencer a si mesma de que não estava fazendo uma loucura. Eduardo hesitou. "Você não me conhece." "E você também não me conhece", ela rebateu. "Mas está chovendo demais e... Bem, você não parece alguém que vai me matar durante a noite." Um quase sorriso apareceu no rosto dele, o primeiro desde que se encontraram. A caminhada até o pequeno prédio foi silenciosa. Lucas, o vizinho e amigo de Clara, os viu chegando e lançou um olhar alarmado, puxando-a para um canto do corredor. "Você pirou? Trazer um desconhecido da rua para casa?" "É só por hoje", ela sussurrou. "Está tempestade, Lucas. E olha para ele. Não parece um o quê? Um morador de rua? E isso importa?" Clara engoliu seco. De fato, o que estava fazendo desafiava toda a lógica. Já na kitnet, Eduardo permaneceu de pé, deslocado, olhando o espaço compacto mas aconchegante, decorado com fotos, livros
e algumas plantas. Clara lhe ofereceu uma toalha, roupas velhas do ex-namorado e improvisou uma cama no sofá. À meia-noite, com a chuva ainda caindo forte lá fora, Clara acordou para beber água. Na pequena sala, encontrou Eduardo sentado no escuro, olhando pela janela as luzes da cidade. Seus olhares se cruzaram brevemente. "Obrigado", ele disse, a voz baixa quase sumindo no barulho da chuva. Clara apenas assentiu e voltou ao quarto, com a sensação incômoda de que aquele "obrigado" carregava o peso de algo muito maior do que um simples agradecimento por um sofá e uma toalha seca. E foi naquele momento, deitada na escuridão do quarto, que ela percebeu. Aquele homem carregava uma dor tão familiar quanto a sua própria. Capítulo 2. Silêncios que aproximam. O amanhecer trouxe a Clara uma realidade que parecia um sonho estranho. Havia um desconhecido dormindo em seu sofá, mas, para sua surpresa, quando entrou na cozinha ainda sonolenta, encontrou a pia vazia e o café pronto. "Espero que não se importe", Eduardo disse parado perto da janela. Era o mínimo que eu podia fazer. Clara observou-o com mais atenção agora, à luz do dia. Ele havia se barbeado com o aparelho descartável que ela deixara no banheiro. Mesmo usando as roupas velhas emprestadas, havia algo em sua postura que revelava uma vida anterior diferente. "Você não precisa ir embora agora." As palavras escaparam de sua boca antes que pudesse pensar. "Quero dizer, está tudo molhado lá fora e..." Eduardo a olhou intensamente, como se estivesse avaliando as intenções por trás daquele convite. "Por que está fazendo isso por mim?" Clara serviu-se de café, ganhando tempo para formular uma resposta que nem ela mesma compreendia completamente. "Minha mãe era enfermeira. Ela sempre dizia que as pessoas precisam umas das outras, especialmente quando estão quebrando por dentro." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Durante os 3 dias seguintes, Eduardo permaneceu ali, dormindo no sofá pequeno demais para seu corpo alto, lavando louça, arrumando o que podia na kitnet enquanto Clara ia trabalhar. Ela percebia que ele tinha educação e refinamento, usava talheres com elegância natural, tinha vocabulário elaborado, conhecia literatura. "Você não é o típico morador de rua, né?" Clara finalmente perguntou numa noite, enquanto dividiam um macarrão instantâneo. Eduardo baixou os olhos para o prato. "Eu tinha uma vida antes. Uma empresa, um apartamento, conta bancária, uma esposa." A palavra "tinha" pairou pesada entre eles. Clara contou sobre sua própria vida, a mãe enfermeira que morrera de burnout depois de anos trabalhando em dupla jornada, o pai ausente que nunca conhecera, os estudos pagos com bolsa e muito esforço. "Quero trabalhar com saúde mental, sabe? Ajudar pessoas que estão perdidas dentro de si mesmas." Os dias foram passando. Eduardo começava a parecer menos um hóspede e mais um colega de apartamento. Lucas, no entanto, não escondia sua desconfiança. "Encontrei isso na lavanderia", Lucas disse numa tarde, quando interceptou Clara no corredor do prédio. Em suas mãos, uma carteira preta de couro fino. Caiu do bolso da calça dele. Clara pegou o objeto, abrindo-o hesitante. Dentro, um cartão preto reluzente com o nome gravado: Eduardo Mendes Torres. Um cartão de crédito Black. "Ele não é um morador de rua qualquer, Clara. Procurei o nome dele. É um empresário. Estava em todas as notícias alguns meses atrás. Sumiu depois da morte da esposa. Tem um processo nas costas por abandono de função." O coração de Clara acelerou. Quando voltou à kitnet, encontrou Eduardo lendo um de seus livros de psicologia. Sem rodeios, colocou a carteira sobre a mesa. "Quem é você, realmente?" Os olhos dele se fixaram na carteira, depois em Clara. Não havia surpresa, apenas resignação. Um homem que tinha tudo e de repente viu que não tinha nada de verdade. Ele respondeu, a voz baixa. "Depois que Mariana morreu, nada fazia sentido. A empresa, o dinheiro, os compromissos, eu só desapareci." Sua voz tremeu levemente. "Entendo se quiser que eu vá embora agora." Clara sentou-se na frente dele, absorvendo aquela história fragmentada. Parte dela sentia-se enganada, mas outra parte reconhecia a dor genuína nos olhos dele. "Não quero que vá", ela disse por fim.
mas preciso que seja honesto comigo. Naquela noite, Clara ligou para Lucas. Ele fica, afirmou com uma determinação que surpreendeu a si mesma. Todo mundo merece uma segunda chance. A transformação de Eduardo foi gradual, mas constante. Com uma pequena ajuda financeira de Clara, ele comprou roupas básicas, porém adequadas para entrevistas. Seus cabelos, agora cortados em um salão simples do bairro, emolduravam um rosto que começava a recuperar alguma vivacidade. Você sabe que não precisa fazer isso, Eduardo comentou enquanto Clara o ajudava a montar um currículo no pequeno notebook dela. Tenho dinheiro guardado, só não queria voltar ao que era antes. Currículo todo mundo precisa, ela respondeu pragmática. E você pode começar de novo sem voltar exatamente ao mesmo lugar. Era um domingo de manhã, e o sol entrava pelas janelas da kitnet, criando uma atmosfera quase otimista. Clara digitava enquanto Eduardo ditava suas qualificações. MBA em Stanford, especialização em gestão financeira, fluência em 4 idiomas. Você pode omitir seu último cargo, ela sugeriu. Dizer que tirou um ano sabático por motivos pessoais. Eduardo a olhou com uma mistura de gratidão e admiração. Essa mulher de apenas 26 anos tinha uma sabedoria que ia além dos diplomas e certificados. Por que está me ajudando tanto, Clara? Já me deu teto, comida... Porque eu já estive perdida também, ela respondeu simplesmente, de um jeito diferente, mas sei como é. E também... Ela hesitou. Você me lembra alguém? Quem? Minha mãe. Não fisicamente, claro. Ela sorriu. Mas ela também era assim, inteligente, determinada, mas com uma ferida que nunca cicatrizava direito. Clara conseguiu para Eduardo algumas sessões gratuitas com uma psicóloga do hospital onde estagiava. Ele aceitou, relutante no início, mas logo reconhecendo o valor daquela ajuda profissional. As coisas pareciam finalmente entrar nos eixos. Eduardo havia conseguido uma entrevista para consultor em uma empresa de médio porte. Nada comparado à sua posição anterior, mas um recomeço digno. Foi quando Lucas bateu à porta da kitnet numa noite, com expressão grave. Clara estava sozinha. Eduardo havia saído para uma caminhada, como fazia frequentemente para organizar os pensamentos. Precisamos conversar sobre seu hóspede. Lucas entrou segurando alguns papéis impressos. Fiz uma pesquisa mais aprofundada. Ele não é apenas um ex-CEO em crise. Existe um processo correndo contra ele por evasão fiscal e abandono de função. A empresa dele, ou melhor, a holding da família, está envolvida em algumas transações questionáveis. Clara pegou os papéis, sentindo o estômago afundar. Eram notícias, documentos do diário oficial, print screens de redes sociais corporativas. Mas isso não faz sentido, ela murmurou. Ele não parece esse tipo de pessoa. As pessoas raramente parecem o que realmente são, Lucas respondeu mais suave agora, vendo o rosto pálido da amiga. Só estou preocupado com você. Quando Eduardo retornou, encontrou Clara sentada no sofá, os papéis espalhados sobre a mesinha de centro. Ela ergueu os olhos, e ele soube imediatamente do que se tratava. Eu ia contar, ele disse, fechando a porta atrás de si, quando encontrasse o momento certo. E quando seria isso? A voz dela saiu mais firme do que esperava. Eduardo sentou-se ao lado dela, seus olhos percorrendo os documentos. A holding pertence à minha família há 3 gerações. Meu irmão Felipe e eu somos coproprietários. Mas após a morte de Mariana, deixei tudo nas mãos dele. Simplesmente fugi. Ele passou a mão pelos cabelos, num gesto de desespero contido. Quando voltei a mim, descobri que Felipe havia feito algumas manobras questionáveis. O processo é real, mas não sou culpado do que estão me acusando. Clara o estudou em silêncio. Havia aprendido a ler pessoas no hospital, casos difíceis, familiares em negação, pacientes tentando esconder sintomas. Eduardo não parecia estar mentindo. Por que não luta para limpar seu nome, então? Porque isso significaria enfrentar não só o processo, mas toda a vida que deixei para trás. A empresa, as responsabilidades, as memórias. Ele hesitou. Mas talvez você tenha razão. Talvez eu precise enfrentar tudo isso de frente. Nesse momento, Clara fez algo inesperado. Estendeu a mão e segurou a dele com firmeza. Você não está sozinho agora. Na manhã seguinte,
Eduardo acordou determinado. Clara percebeu a mudança assim que ele saiu do banheiro. Barbeado, vestindo uma camisa que haviam comprado em uma loja de departamento no último fim de semana. "Vou à sede da holding hoje", anunciou enquanto tomava café. "Você tinha razão. Não posso continuar fugindo." Clara sentiu um misto de orgulho e preocupação. Em poucas semanas, aquele homem havia se transformado de um desconhecido em alguém importante em sua vida. "Tem certeza que está pronto?" "Não." Ele sorriu levemente. "Mas preciso fazer isso. Por mim e pelos outros que foram prejudicados." Eduardo havia pesquisado sobre as acusações contra a empresa. Sob a gestão de Felipe, a holding teria reduzido investimentos em hospitais terceirizados, comprometendo a qualidade do atendimento. Exatamente o tipo de coisa que Clara combatia em seu trabalho diário. "Boa sorte", ela disse, quando ele estava prestes a sair. Por impulso, o abraçou brevemente. O contato, o primeiro entre eles, pareceu transmitir força a ambos. Enquanto isso, Clara seguiu para seu estágio no hospital. Durante sua pausa para almoço, não conseguia parar de pensar em Eduardo enfrentando seu passado. Foi quando recebeu uma mensagem da supervisora. "Precisamos conversar urgentemente." No pequeno escritório do setor de psicologia, Clara encontrou não apenas sua supervisora, mas também o diretor administrativo. Os olhares constrangidos denunciavam o assunto antes mesmo das palavras. "Clara, chegou ao nosso conhecimento que você está abrigando um homem em situação de rua", começou a supervisora, escolhendo as palavras com cuidado. "E parece haver um relacionamento pessoal entre vocês." Clara sentiu o rosto queimar. "Isso é completamente pessoal e não afeta meu trabalho", respondeu, tentando manter a calma. "Entendemos, mas nossa preocupação é com a imagem da instituição. Temos regras éticas." A conversa continuou por 20 minutos torturantes. No final, Clara entendia o recado. Ou terminava sua associação imprópria com Eduardo, ou perderia o estágio. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Eduardo entrava no imponente edifício da Torres & Mendes Holding. O segurança da recepção o reconheceu imediatamente, quase derrubando o café. "Senhor Torres, há quanto tempo?" No trizeite do andar, a secretária de diretoria ficou igualmente surpresa. Em minutos, a notícia de seu retorno se espalhou pelos corredores. Quando Eduardo entrou na sala de reuniões onde o conselho estava reunido, o silêncio foi absoluto. Felipe, seu irmão, levantou-se, o rosto uma máscara de falsa preocupação. "Eduardo, que surpresa maravilhosa, estávamos todos preocupados." "Imagino que sim." Eduardo respondeu calmamente, colocando sobre a mesa documentos que provavam irregularidades na gestão dos últimos meses. "Tão preocupados que decidiram me acusar de crimes que não cometi." Nos 90 minutos seguintes, Eduardo expôs tudo: sua crise pessoal após a morte de Mariana, seu período nas ruas, as descobertas sobre a má gestão de Felipe e sua intenção de reassumir o controle. "Cometi um erro ao desaparecer", admitiu aos conselheiros. "Mas agora voltei, mais consciente do impacto de nossas decisões na vida das pessoas." O conselho, impressionado com sua transformação e as provas apresentadas, votou pela sua reintegração imediata. Felipe, encurralado, mal conseguia esconder a raiva. Ao final do dia, quando Eduardo finalmente voltou à kitnet, encontrou Clara sentada na escada do prédio, o rosto marcado por lágrimas. "O que aconteceu?" perguntou alarmado, sentando-se ao lado dela. "Fui demitida", ela respondeu com voz embargada. "Alguém descobriu sobre você, sobre nós. Espalharam que estou envolvida com um mendigo." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu retorno triunfante à empresa agora parecia vazio diante do sofrimento de Clara. "Isso é inaceitável", murmurou, a indignação crescendo. "Amanhã mesmo vou resolver essa situação." Clara o olhou confusa. "Como assim?" "Confie em mim", ele disse, segurando suas mãos. "Algumas portas se fecham para que outras muito maiores possam se abrir." Naquela noite, deitada em sua cama, Clara refletia sobre como sua vida havia mudado tão drasticamente em poucas semanas. Perdera o estágio que tanto valorizava, mas ao mesmo tempo sentia que estava à beira de algo importante, algo maior do que conseguia vislumbrar.
Na manhã seguinte, Clara acordou com o som de Eduardo ao telefone. Sua voz era diferente, firme, segura, com um tom de autoridade que ela ainda não tinha ouvido. Ele vestia um terno emprestado de Lucas, que após saber da situação no hospital, surpreendentemente ofereceu ajuda. Sim, exatamente. Quero o nome completo do diretor administrativo e da supervisora de estágio, Eduardo dizia, anotando informações. Obrigado. Ele desligou ao perceber que Clara havia entrado na cozinha. Bom dia, sorriu, oferecendo uma xícara de café. Tenho uma proposta para você. Clara aceitou a bebida, desconfiada. Que tipo de proposta? Estou voltando para a empresa hoje, oficialmente, explicou, e percebi que precisamos urgentemente de alguém para coordenar projetos sociais, especialmente na área de saúde mental, para nossos funcionários e para os hospitais da rede. Os olhos de Clara se arregalaram. Está me oferecendo um emprego por pena? Não, Eduardo respondeu seriamente. Estou oferecendo porque você é qualificada e tem exatamente a visão que precisamos. Alguém que entende o sistema de saúde por dentro, não apenas números em planilhas. Clara tomou um gole do café, ganhando tempo para pensar. E sobre o hospital? Vou resolver isso hoje também. Ninguém tem o direito de demitir alguém baseado em fofocas sobre sua vida pessoal. 2 horas depois, Eduardo entrava no hospital com a postura de quem comandava empresas há anos. Dirigiu-se diretamente à diretoria, apresentando-se não como o homem que Clara abrigou, mas como o CEO da holding, que coincidentemente era uma das financiadoras do programa de residência do hospital. A reunião foi breve e direta. Quando saiu do escritório, o diretor administrativo parecia pálido. Ao encontrar Clara no corredor, Eduardo apenas sorriu. Eles gostariam de conversar com você. Algo sobre reconsiderar sua posição. Clara entrou na sala com o coração acelerado. O diretor e a supervisora praticamente se desdobraram em desculpas, oferecendo não apenas o retorno ao estágio, mas uma posição melhor. Agradeço a oferta, Clara respondeu com uma calma que não sabia que possuía. Mas preciso recusar. Encontrei uma oportunidade que se alinha melhor com meus objetivos profissionais. Saindo do hospital, Clara sentiu uma liberdade que não experimentava há muito tempo. Eduardo esperava no carro, um modelo executivo que o motorista da empresa havia trazido. Como se sente? Perguntou ele. Estranha, ela riu. Mas bem, muito bem. Nas semanas seguintes, Clara e Eduardo criaram uma nova rotina. Ela deixou a kitnet e alugou um apartamento mais espaçoso, próximo à sede da holding. Eduardo voltou ao seu antigo apartamento. Mais frequentemente jantavam juntos, discutindo ideias para o novo departamento de responsabilidade social que ela coordenaria. A proximidade diária, os valores alinhados e a admiração mútua evoluíram naturalmente para algo mais profundo. Clara, porém, hesitava em dar o próximo passo. Tinha medo de misturar trabalho e sentimentos, e mais ainda, temia que Eduardo a visse apenas como a mulher que o ajudou em um momento difícil. Eduardo, por sua vez, lutava contra seus próprios medos. A perda de Mariana ainda era uma ferida não completamente cicatrizada e sentia-se culpado por desenvolver sentimentos por Clara. Felipe, ressentido por perder poder na empresa, começou a espalhar rumores entre os funcionários e acionistas. Eduardo voltou completamente desestabilizado. Está sendo manipulado por uma garota que mal saiu da faculdade. Os boatos chegaram aos ouvidos de Clara através de olhares e conversas sussurradas que cessavam quando ela se aproximava. Sentindo-se desconfortável, confrontou Eduardo durante uma reunião particular em seu escritório. As pessoas estão falando sobre nós, disse diretamente. Dizem que estou te manipulando, que só consegui o cargo por causa da nossa proximidade. Eduardo a encarou por um longo momento. E o que você acha disso? Clara suspirou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Acho que não podemos ignorar que nossa história é incomum. Encontrei você na rua, te levei para casa e agora trabalho na sua empresa. Do lado de fora, isso realmente pode parecer estranho. Eduardo se levantou, caminhou até a janela e ficou em silêncio por alguns instantes. Quando se virou, havia determinação em seu olhar.
Amanhã tenho uma entrevista agendada com a revista empresarial. Vou contar nossa história, toda ela, sobre como perdi tudo, como vivi nas ruas e como você me ajudou não por interesse, mas por compaixão genuína. Clara o olhou, surpresa. Tem certeza? Isso vai expor tanto você quanto a empresa. Tenho, ele afirmou. É hora de mostrar que vulnerabilidade não é fraqueza e que às vezes precisamos perder tudo para entender o que realmente importa. Naquela noite, quando Eduardo a deixou em casa após o jantar, houve um momento de hesitação na despedida. Seus olhares se encontraram, carregados de tudo que ainda não haviam dito um ao outro. Capítulo 6. O segredo da mãe. A entrevista de Eduardo causou o impacto esperado. Sua história de queda e redenção ocupou as manchetes por dias, dividindo opiniões. Muitos admiraram sua coragem em expor vulnerabilidades. Outros questionaram sua capacidade após tamanha crise. Mas uma coisa era certa. Ninguém mais ousava questionar a presença de Clara na empresa. Com o Departamento de Responsabilidade Social cada vez mais estruturado, Clara foi designada para avaliar pessoalmente os hospitais da rede em diferentes estados. Sua primeira viagem seria a Belo Horizonte, onde a holding administrava 3 unidades de saúde. É apenas uma visita técnica de 3 dias, ela explicou a Eduardo enquanto organizava documentos em sua mesa. Vou verificar as condições de trabalho dos profissionais de saúde, principalmente. Eduardo assentiu, disfarçando o desconforto com a ideia de ficar longe dela. Nas últimas semanas, um sentimento silencioso havia crescido entre eles. Olhares que duravam mais que o necessário, sorrisos reservados, toques acidentais que pareciam despertar eletricidade. Jantar hoje antes da viagem? Perguntou casualmente. Claro, Clara sorriu. Aquele restaurante italiano? Aquela noite foi especial. Conversaram sobre projetos futuros, riram de histórias bobas e, pela primeira vez, falaram abertamente sobre sentimentos. Tenho medo, confessou Eduardo após o segundo copo de vinho. Medo de me aproximar mais de você e perder tudo de novo. Clara estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele. Também tenho medo. De confundir gratidão com algo mais profundo, de misturar trabalho e vida pessoal. Mas mais que isso, tenho medo de não tentar. O quase beijo na despedida foi interrompido pelo motorista que chegou para levar Clara ao aeroporto na manhã seguinte. Em Belo Horizonte, Clara mergulhou no trabalho. Visitou 2 hospitais, conduziu entrevistas, coletou dados. Foi no 3º dia, durante uma conversa com enfermeiros mais antigos, que uma mulher de meia idade se aproximou, olhando-a com curiosidade. Você é a filha da Helena Martins, não é? Clara congelou. Helena era sua mãe. Sim. Conheceu minha mãe? Trabalhamos juntas por 3 anos aqui. A mulher sorriu tristemente. Fiquei devastada quando soube do que aconteceu. Algo na expressão da enfermeira fez Clara desconfiar que havia mais história ali. O que exatamente você soube? A mulher Denise olhou para os lados hesitante. Talvez pudéssemos conversar em outro lugar? Num café próximo ao hospital, Denise revelou uma verdade que Clara jamais imaginara. Sua mãe não morreu apenas por excesso de trabalho, querida. Ela estava lutando contra um sistema corrupto. Este hospital, antes de ser adquirido pela holding, tinha sérios problemas de gestão. Desvio de medicamentos, negligência. Helena coletou provas, tentou denunciar. Clara sentiu o ar fugir de seus pulmões. Denunciar para quem? Para a própria Torres em Mendes quando compraram a rede. Ela acreditava que eles resolveriam o problema. Denise suspirou. Mas as denúncias foram ignoradas. As condições continuaram as mesmas. O estresse e a frustração, isso contribuiu muito para o colapso dela. Clara voltou ao hotel em estado de choque. As palavras de Denise ecoavam em sua mente enquanto pesquisava freneticamente nos arquivos digitais da empresa, usando o acesso que Eduardo lhe havia concedido. Lá estavam, arquivadas como irrelevantes, as denúncias de Helena Martins, datadas de 2 anos atrás. Junto, uma nota interna. Custos de reforma e treinamento excedem benefícios esperados. Recomenda-se manter operação atual. A assinatura digital ao final do documento era EMT.
Eduardo Mendes Torres. No voo de volta a São Paulo, Clara não conseguiu dormir. Sua cabeça fervilhava de pensamentos contraditórios. O homem que havia lhe mostrado tanta humanidade era o mesmo que, com uma assinatura, havia contribuído para a morte de sua mãe. Eduardo esperava no aeroporto com um pequeno buquê de flores. Seu sorriso murchou ao ver o rosto pálido e fechado de Clara. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou preocupado. "Precisamos conversar." Foi tudo o que ela conseguiu dizer. No apartamento de Clara, as palavras saíram entre soluços. Ela mostrou os documentos que havia impresso, relatou o encontro com Denise, expôs toda a verdade recém-descoberta. Eduardo parecia ter envelhecido anos enquanto escutava. Quando Clara terminou, ele permaneceu em silêncio por longos momentos, os olhos fixos nas mãos entrelaçadas. "Eu não me lembro dessa denúncia específica", disse finalmente, a voz quase inaudível. "Mas não duvido que esteja correta. Naquela época, eu apenas assinava o que o departamento jurídico recomendava. Era exatamente o tipo de CEO que eu agora desprezo, focado apenas em números, margens, resultados." Ele ergueu os olhos, vermelhos e úmidos. "Não posso mudar o passado, Clara. Não posso trazer sua mãe de volta, mas posso prometer que vou corrigir cada erro, cada negligência que contribuiu para isso." Clara o encarou, seu coração dividido entre a dor da traição e a compreensão de que o Eduardo que conhecia agora não era o mesmo homem daquela assinatura. "Preciso de tempo", ela disse simplesmente. "Tempo para processar tudo isso." Eduardo se levantou, respeitando seu espaço. "Eu entendo. E vou estar aqui quando, se você quiser conversar novamente." Capítulo 7. Perdão, escolhas e amor. 2 semanas se passaram como um borrão para Clara. Ela tirou licença do trabalho, isolando-se em seu apartamento, revirando lembranças da mãe e tentando conciliar seu coração partido com a razão que insistia em fazer perguntas difíceis. Seria justo culpar Eduardo por ações cometidas quando ele era uma pessoa completamente diferente? Não era exatamente essa transformação que tornava sua história tão poderosa? Lucas a visitava regularmente, trazendo comida e notícias do mundo exterior. "Ele está conduzindo uma auditoria completa em todos os hospitais da rede", contou numa dessas visitas. Não só isso, criou um canal direto para denúncias de funcionários com garantia de anonimato. Está realmente virando a empresa de cabeça para baixo. Clara apenas assentiu, mexendo distraidamente na comida que mal tocava. "Você precisa sair desse apartamento, Clara. Está se afogando em memórias." Ela sabia que Lucas tinha razão. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Clara voltou à empresa. A recepcionista pareceu surpresa ao vê-la, mas logo ligou para Eduardo. "Ele pediu que você subisse direto à sala de reuniões do tris do andar", informou. Quando o elevador abriu suas portas, Clara encontrou não apenas Eduardo, mas toda a diretoria reunida em torno de uma longa mesa. As paredes da sala estavam cobertas de documentos, fotos e gráficos. "Clara." Eduardo se levantou, o alívio visível em seu rosto. "Estávamos justamente discutindo o novo programa que quero implementar em toda a rede." Ele se aproximou, guiando-a para o centro da sala. "Senhoras e senhores, este é o programa Helena Martins de Valorização e Proteção aos Profissionais de Saúde." Clara sentiu as pernas fraquejarem. Na tela principal, uma foto de sua mãe sorria para todos. Aquela mesma foto que Clara guardava na carteira. "A enfermeira Helena Martins tentou nos alertar sobre problemas graves em nossas unidades. Ignoramos seus alertas, e isso contribuiu para sua morte prematura. Este programa é nossa forma de reconhecer esse erro e garantir que nenhum outro profissional sofra as mesmas consequências por tentar fazer o certo." Eduardo apresentou os detalhes do programa: melhoria das condições de trabalho, suporte psicológico obrigatório, canais de denúncia e, o mais importante, uma comissão independente para investigar todas as queixas. Clara permaneceu em silêncio, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ao final da reunião, quando todos saíram, Eduardo se aproximou hesitante. "Sei que isso não traz sua mãe de volta, nem apaga minha responsabilidade,
mas quero que saiba que estou realmente comprometido em mudar tudo o que ela tentou mudar. Clara respirou fundo. Por que não me contou antes? Sobre conhecer minha mãe, sobre as denúncias? Porque eu realmente não me lembrava dela especificamente, ele respondeu com sinceridade. Só depois que você me contou, vasculhei todos os arquivos pessoalmente. Encontrei dezenas de casos similares que foram ignorados sob minha gestão. Decisões que tomei ou permiti por omissão. Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Não estou pedindo seu perdão, Clara. Estou pedindo uma chance de continuar o trabalho que começamos juntos, de honrar o legado da sua mãe. Com ou sem você na minha vida pessoal, mas preferencialmente com você na equipe. Clara o estudou por um longo momento. Viu nos olhos dele não apenas arrependimento, mas uma determinação genuína. O Eduardo que encontrara na calçada, encharcado de chuva e desespero, não existia mais. O executivo frio de antes também não. À sua frente estava um homem transformado, que carregava cicatrizes como medalhas de uma batalha dolorosa contra si mesmo. Já perdi minha mãe para este sistema, ela finalmente disse. Não vou perder a chance de transformá-lo. Nas semanas seguintes, Clara e Eduardo trabalharam lado a lado implementando o programa Helena Martins. A proximidade diária testou os limites do relacionamento profissional que tentavam manter. Havia momentos em que suas mãos se tocavam acidentalmente sobre relatórios, ou quando seus olhares se cruzavam durante reuniões, comunicando muito mais do que palavras poderiam expressar. Foi durante uma viagem a um dos hospitais reformados que Clara finalmente verbalizou o que vinha crescendo em seu coração. Não consigo mais fingir que somos apenas colegas, admitiu, enquanto caminhavam pelos corredores da ala recém-inaugurada que levava o nome de sua mãe. Eduardo parou, virando-se para encará-la. Também não consigo mais, confessou, mas tinha medo de pressionar você, de parecer que estou tentando comprar seu perdão com todo este trabalho. Clara balançou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Isso nunca passou pela minha cabeça. O que vejo é um homem que teve coragem de encarar seus erros e mudou completamente. Ela deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Esse homem é alguém por quem estou me apaixonando. Eduardo tocou seu rosto com reverência, como se Clara fosse feita de algo precioso e frágil. Você me salvou 2 vezes, ele murmurou. Uma vez na chuva, quando me tirou da calçada. E outra quando me mostrou o verdadeiro significado do que fazemos aqui. O beijo que seguiu foi como um selo, não do fim de uma jornada, mas do início de outra, construída sobre verdades dolorosas e transformadoras. 6 meses depois, o pôr do sol pintava o céu de São Paulo com tons alaranjados e dourados. Clara observava a cidade do amplo terraço do apartamento de Eduardo, uma taça de vinho na mão, perdida em pensamentos. A transformação em sua vida ainda parecia surreal quando parava para refletir. O programa Helena Martins havia se expandido para além da rede da holding, inspirando outras instituições de saúde a adotarem protocolos semelhantes. Clara havia terminado sua especialização e agora dividia seu tempo entre a coordenação do programa e atendimentos voluntários em uma clínica na periferia da cidade. Eduardo se aproximou silenciosamente, abraçando-a por trás. Ele parecia mais jovem agora, com o peso da culpa substituído por um propósito claro. No que está pensando? Perguntou, repousando o queixo no ombro dela. Em como a vida dá voltas, ela respondeu, recostando-se contra ele. Há 1 ano eu estava esgotada, sobrecarregada, apenas sobrevivendo entre plantões e estudos. E eu estava sentado numa calçada molhada, sem saber se queria continuar vivendo, completou ele. Clara se virou, encarando-o. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse seguido direto naquela noite. Se não tivesse parado. Eduardo sorriu suavemente. Acredito que, de alguma forma, teríamos nos encontrado eventualmente. Algumas histórias precisam acontecer. Ele a conduziu até uma pequena mesa arrumada no canto do terraço, onde uma caixa de veludo repousava ao lado de um prato com sobremesa. O que é isso? Perguntou Clara, sentindo o coração acelerar. Um momento para celebrarmos, respondeu Eduardo, puxando a cadeira para ela. E talvez para darmos mais um passo.
Abriu a garrafa de champanhe que estava em um balde de gelo próximo à mesa. O estouro e a espuma remeteram Clara ao início deles. Inesperado, intenso, transbordante. Quando as taças estavam servidas, Eduardo ergueu a sua para um brinde. Há recomeços, propôs. Há recomeços, ela repetiu, tocando sua taça na dele. A sobremesa era um petit gâteau de chocolate, o mesmo que haviam compartilhado em seu primeiro jantar oficial, quando Eduardo já estava de volta à empresa, e Clara havia acabado de aceitar o cargo no Departamento de Responsabilidade Social. Tenho um presente para você, Eduardo disse depois de alguns momentos, deslizando a caixa de veludo azul na direção dela. Clara hesitou por um instante, seus dedos pairando sobre a caixa. Não é o que você está pensando. Ele riu suavemente. Ainda não, pelo menos. Acho que ambos concordamos que ainda estamos construindo nossa história. Ela abriu a caixa com cuidado. Dentro, um delicado colar de prata com um pingente em forma de chave. Uma chave? Perguntou, tocando o objeto brilhante. A primeira chave que você me deu foi a da sua kitnet, explicou Eduardo, pegando o colar e movendo-se para colocá-lo nela. Foi literal e simbolicamente a porta para minha nova vida. Clara levantou o cabelo, permitindo que ele fechasse o fecho do colar em sua nuca. Essa chave é diferente, continuou ele, voltando para seu lugar. É para um lugar que comprei recentemente. Ela arregalou os olhos. Você comprou uma casa? Achei que gostasse deste apartamento. Não é exatamente uma casa. Eduardo sorriu misteriosamente. É um prédio antigo no centro, próximo àquele café onde tomamos nosso primeiro café. Planejo transformá-lo em uma clínica de saúde mental acessível. Clara prendeu a respiração. Uma clínica? Sim. O andar térreo para atendimentos, o segundo para oficinas e terapias em grupo e o terceiro para um centro de treinamento para profissionais. Eduardo fez uma pausa. Quero que você seja a diretora clínica. É seu sonho, não é? Um lugar onde pessoas que não podem pagar por tratamento tenham acesso a cuidados de qualidade. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Por meses, havia compartilhado com Eduardo seu desejo de criar um espaço assim, inspirado nas dificuldades que sua mãe enfrentara ao tentar obter ajuda para sua depressão enquanto mantinha 2 jornadas de trabalho. Mas isso deve custar uma fortuna. Não sei se posso... Não é um presente, Clara. Eduardo a interrompeu gentilmente. É um investimento da fundação que criamos com o programa Helena Martins. Você será a diretora porque é a pessoa mais qualificada que conheço para o cargo. O prédio já está comprado, mas todo o resto, desde a reforma até a contratação da equipe, será sua responsabilidade. Clara cobriu a boca com as mãos, tentando processar a dimensão daquele projeto. Era maior do que qualquer coisa que já tinha imaginado realizar. E você? Perguntou finalmente. Qual será seu papel nisso tudo? Apenas o de apoiar nos bastidores, ele sorriu. Meu foco continua sendo transformar a holding em um exemplo de gestão humanizada na área da saúde. Clara se levantou e caminhou até a borda do terraço. Abaixo, São Paulo pulsava em um mar de luzes que começavam a se acender conforme a noite caía. De alguma forma, aquela vista representava perfeitamente sua jornada. Uma paisagem vasta, complexa, cheia de contrastes e possibilidades. Eduardo se juntou a ela, envolvendo sua cintura com um braço. Está assustada? Perguntou suavemente. Um pouco, admitiu, mas é um medo bom. O tipo que vem junto com a certeza de que estou exatamente onde deveria estar. Ficaram em silêncio por alguns instantes, absorvendo a beleza da cidade e o significado daquele momento. Felipe tentou me procurar ontem, Eduardo comentou. Parece que finalmente entendeu que perdeu. O conselho aprovou unanimemente meu plano de reestruturação, incluindo a cláusula que impede qualquer membro da família de interferir nas decisões operacionais sem aprovação prévia. Como você se sente sobre isso? Em paz, respondeu simplesmente. A empresa nunca foi realmente minha paixão, você sabe. Era apenas o que se esperava de mim. Agora transformá-la em algo que realmente impacte positivamente a vida das pessoas, isso sim me move. Clara se virou para ele, acariciando seu rosto.
Notou que as marcas profundas de preocupação que antes dominavam sua expressão haviam suavizado. Eduardo ainda carregava cicatrizes, assim como ela, mas agora eram apenas parte de quem eles eram, não definidoras de seus futuros. Acho que nossa história seria um bom livro, comentou Clara, sorrindo. Que tipo de livro? Um daqueles que parecem improváveis demais para serem reais. O executivo que perdeu tudo e recomeçou do zero. A estagiária de psicologia que sonhava em mudar o sistema. Dois mundos completamente diferentes que se cruzaram em uma noite chuvosa. Eduardo sorriu, beijando sua testa. E que parte da história estamos vivendo agora? Não o final, Clara respondeu rapidamente. Definitivamente não o final. Talvez o começo do segundo ato? Eles voltaram à mesa onde o champanhe ainda borbulhava nas taças. Eduardo ergueu a sua novamente. Há segundos atos, então. Enquanto brindavam, Clara sentiu uma certeza profunda de que, independentemente dos desafios que viriam, e certamente viriam, eles estavam preparados para enfrentá-los juntos. Mais tarde naquela noite, quando a cidade já dormia e apenas algumas luzes ainda brilhavam na paisagem urbana, Eduardo e Clara permaneciam abraçados no sofá do terraço, envoltos em uma manta leve. O silêncio entre eles era confortável, como só pode ser entre duas pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Você não salvou apenas minha vida naquela noite, Eduardo disse suavemente, quebrando o silêncio. Você me ensinou a viver de verdade. Clara sorriu, com os olhos marejados pela emoção sincera nas palavras dele. Agora somos dois recomeços que se encontraram, ela respondeu, repousando a cabeça no peito dele. Eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo, não como o final de uma história, mas como o início de uma nova, construída com verdade e dor superada, e um amor que nasceu da mais improvável das circunstâncias. A chave que Clara agora carregava no pescoço simbolizava não apenas um novo projeto profissional, mas a abertura de possibilidades que só se revelam quando temos coragem de estender a mão a alguém em um momento de escuridão. E enquanto a noite avançava, trazendo consigo a promessa de um novo dia, Clara e Eduardo permaneciam juntos. Dois seres imperfeitos que, através do encontro de suas fragilidades e forças, haviam criado algo raro e precioso. Uma segunda chance verdadeiramente aproveitada. Queridos leitores brasileiros, o que acharam dessa jornada entre Clara e Eduardo? Da calçada molhada ao terraço com vista para São Paulo, acompanhamos dois corações feridos, encontrando cura um no outro. Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário contando qual momento mais te emocionou e compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. E você que nos acompanhou até aqui, de qual estado brasileiro ou país está assistindo a este vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais histórias que exploram as complexidades dos relacionamentos humanos e o poder transformador do amor genuíno. Sua conexão com estas narrativas é o que nos inspira a continuar.